colocado fim à vida de uma criança. Antes do assunto do polícia, vamos sim começar com o primeiro assunto de cartaz, que é justamente a tomada de posse dos conselheiros de Estado, com destaque para Venâncio Munhane. Então, muito boa noite. Bem-vindo à TTV e, em particular, ao Faça o Seu Juízo, onde vamos analisar então os factos do dia. Por falar em factos do dia, hoje, em particular, a tomada de posse de Venâncio Munhane foi marcada de muita polémica, muitas opiniões que foram aqui lançadas. Há vários momentos específicos desta mesma tomada de posse que, obviamente, vamos aqui nos debruçar. Boa noite, mais uma vez. Eis, então, o menu informativo. Boa noite, Clemente Carlos. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede. Saudar todos aqueles que se encontram em causa, todos aqueles que se encontram em várias plataformas digitais e aqueles que fazem possível este programa para juntos avaliarmos e pensarmos Moçambique. Muito bem, vamos mesmo avaliar e pensar Moçambique a partir deste assunto que já aqui destacamos. Então, como é que vê a tomada de posse dos conselheiros de Estado, com destaque para o Venâncio Munhane nesta manhã e tarde? É cíclico, né? Sempre que um novo estadista proeminente aparece em frente aos destinos de uma determinada nação, neste caso Moçambique, ele tem que ter aquilo que é os seus conselheiros, que vão ajudar a ele a pensar e a ter aquilo que é as possíveis soluções, não é, para o bem-estar do Estado moçambicano. Mas há que olhar aquilo que é a qualidade dos membros que fazem parte deste órgão de soberania, não é? Que vão ajudar o Presidente da República a ter uma visão além fronteira daquilo que é a política pública dentro deste país, porque afinal de contas um Presidente da República, ele por si só não teria capacidade de gerenciar um país, neste caso Moçambique, um país tão vasto como este. É preciso que estejam lá várias mentes, não é, que vão dar aquilo que é o pensamento em várias vertentes. Então, neste caso, hoje foi o dia que oficialmente o Presidente da República, não é, foi dando aquilo que é o posicionamento de cada membro que realmente vai desempenhar a sua função no membro do Conselho de Estado. E neste caso nós vimos lá várias pessoas, tanto o número 1 do MDM, o número 1 da Renamo, o número 1 do Podemos, e antigos combatentes, né? Os presidentes honorários do Partido Frelimo estiveram lá a tomar posse. O que vale dizer que é preciso com que esses indivíduos eles sejam pessoas que venham trazer aquilo que é uma mais-valia para aquilo que é o Conselho do Estado moçambicano. Estamos a falar do Conselho do Estado moçambicano, estamos a falar aqui de um órgão vital para aquilo em que é Moçambique. Moçambique precisa realmente trazer aqui uma nova visão no que diz respeito às suas políticas públicas. E com este órgão, se realmente não for um órgão partidarizado, ser um órgão independente, e o Presidente da República não somente montar uma máquina que somente vem aparecer para o inglês ver, tem que ser uma máquina de membros do Conselho de Estado que venham trazer aqui uma resposta àquilo que o povo moçambicano precisa. Atendendo e considerando que Moçambique passou por manifestações durante um período e que essas manifestações exatamente visavam essencialmente pedir ao quem de direito para que trouxesse uma nova política para este país. Então, este é o momento em que o Daniel Chapo e a sua equipe vão trazer aquilo que é a resposta para os moçambicanos. Os moçambicanos precisam de uma resposta em todas as áreas, tanto na saúde, como na educação, como no transporte, como na alimentação, em suma, em todas as políticas públicas, Moçambique está em falta. E para isso vai precisar realmente de homens que tenham a capacidade de compreender aquilo que é a dinâmica deste país. Mas, não obstante, vi ali algumas figuras que eu compreendo que em algum momento já deveriam estar a descansar. Quando olho para o Chipande, quando olho para Eduardo Niia, quer dizer, são indivíduos em que a esta altura provavelmente já deveriam estar a cuidar dos seus netos, cuidar dos seus bisnetos, porque para estar como membro do Conselho de Estado, é preciso realmente que não tenham aquilo que é a sua maturidade, aquilo que é a sua experiência, mas poderia-se explorar estes homens aqui num outro âmbito, deixar os que podem fazer aquilo que é Por que acha que estas figuras não estariam capazes de servir nesta qualidade de conselheiro de Estado? Olha, a natureza já determina aquilo que é o tempo que o homem tem que ter aqui na Terra. E isto advém da capacidade de entendimento que este homem ele carrega. A determinada idade,
idade, a pessoa vai perdendo aquilo que é a visão natural das coisas. É normal, não porque eles um dia não deram aquilo que é uma mais-valia para os moçambicanos. Eles desempenharam aquilo que é o seu papel, mas temos que compreender que é preciso revitalizar, é preciso refrescar os balneários. Então, é sistematicamente as mesmas pessoas e isto acaba minando aquilo que é o processo de desenvolvimento do país, porque temos que compreender que a dinâmica da sociedade já não é mais a mesma aquela de ontem. É verdade, nós temos que juntar o útil ao agradável, mas vamos colocar lá pessoas que infelizmente pensam somente num único prisma. Nós temos que pensar aqui com pessoas em que têm uma capacidade de compreender a dinâmica do mundo e a dinâmica do país em vários sentidos. Então, para isso, é preciso estar lá, é preciso existir naquele lugar indivíduos que tenham uma mente visionária, uma mente de compreender aquilo que é a dinâmica do mundo, porque Moçambique não é uma ilha, Moçambique é um país que precisa de viver com os demais países. A geopolítica internacional exige com que todo o país tenha aquilo que é o seu posicionamento para além fronteira. Então, é preciso que tenhamos indivíduos que não somente olhem para Moçambique do ponto de vista interno, têm que olhar para o Moçambique do ponto de vista externo. Qual é a imagem que nós precisamos para o Moçambique? O que é que nós planificamos para vender aquilo que é boa imagem de Moçambique? Então, isto vai necessariamente precisar de indivíduos proativos, não é? Quer dizer, se nós não tivermos indivíduos proativos, seremos aqui indivíduos sedentários, estaremos sempre na mesmice. Nós temos que colocar este órgão de soberania a correr, a flexibilizar, porque Moçambique parou no tempo. Eu aqui falava uma vez, nós temos duas maneiras de trazer aquilo que é a economia do país em dia. Temos por compensação e temos por revitalização. Então, nós para fazer com que esta economia venha a crescer, esta altura, nós estamos atrás do prejuízo, porque temos aquilo que é trazer Moçambique por capitalização ou trazer Moçambique por compensação. Por capitalização, Moçambique infelizmente teve o tempo em que deveria ter para fazer acontecer e não fez acontecer. Então, este é o momento em que Moçambique tem que ir atrás do prejuízo. Ir atrás do prejuízo é Moçambique ir em função da compensação. Ainda em função deste, peço perdão pela interrupção, poderá mais logo dar seguimento a este seu fio de pensamento, mas temos ainda um vídeo que mostra o momento em que o Venâncio Mondlane quase que interagia com o antigo estadista Armando Guebuza numa espécie de brinde que ali estavam a fazer, mas logo de repente o Suf Mahamat aparece na frente. Não sei se foi intencional, ajude-me a julgar esta imagem, cortesia, portanto, da TVM, em que o Suf Mahamat aparece na frente e faz ali um corte brusco, como quem quisesse impedir esta interação de Venâncio Mondlane, como quem estivesse eventualmente também a desprezar, portanto, o papel de Venâncio Mondlane. Não sei se esta leitura é adequada, é correta, ou se o Hélio, porventura, poderá ter um parecer diferente, se calhar pedir ao colega para disponibilizar, portanto, este momento para si, Nhantum poderá então apreciar e fazer ali o seu juízo. Este momento, foi isto acidental, foi isto intencional, ou mesmo se calhar até podemos ter em tela cheia, se for possível. Temos esta imagem cortesia da TVM, portanto, pelo que saiba, o PCA não tem aqui nenhum tipo de restrições no que concerne à partilha de material vindo de outras, portanto, outras fontes, tal como a TVM, portanto, um órgão público, em que Venâncio Mondlane vai saudando ali alguns generais ali presentes e, naturalmente, que no momento em que este quase interagia com Guebuza, eis que aparece o Suf Mahamat e neste brusco corte impede, portanto, esta interação. A taça de Venâncio Mondlane só não cai por mera sorte, não é? Quase esta taça era então derrubada. Não sei se é possível partilhar esta imagem em tela cheia, colegas. Estou mesmo a fazer este pedido, se for possível, para que tenhamos então melhor visibilidade deste momento em alusão. Lá está. Portanto, Nhantumbo, não sei se poderá algo tecer em torno disto. É este um acidente? Foi isto intencional? Qual é a leitura que faz? Aqui podemos tirar uma leitura diversificada, não é? Várias opiniões podem vir acerca deste posicionamento do líder da Renamo, que é o Suf Mahamat. Pode ser que seja acidente, mas também pode ser que seja algo propositado. Então, aqui estamos numa situação de avaliação. Cada um é livre de ter aquilo que é o seu ponto de vista, mas é perceptível que em algum momento faltou aquilo que é atenção, não é?
porque quem estava diante do presidente honorário da Frelimo, Armando Emílio Guebuza, era o Venâncio Mondlane. E porventura, provavelmente não tinha terminado ali o diálogo e aparece o presidente da Renamo, não é? Corta aquilo que era a ligação entre o Venâncio Mondlane e o presidente honorário da Frelimo, que é o Armando Emílio Guebuza. E não obstante, ele toca na taça. E toca na taça, então, quero eu compreender que provavelmente aquilo poderia lhe fazer sentir, não é, que alguma coisa aconteceu no seu antebraço. E aquilo poderia lhe chamar a atenção e compreender que houve ali algum acidente. É normal, ninguém aqui é perfeito, mas a gente percebe no primeiro passo, entrou, cortou aquilo que era o protagonismo em que o Venâncio Mondlane tinha com o presidente honorário da Frelimo. Ok, passa esta etapa. Mas também tem a segunda etapa que ela aparece, a primeira etapa que ela aparece e bate com um braço. Então, esses dois momentos aqui poderiam muito bem chamar a atenção da consciência, porque às vezes a gente faz algo de uma forma deliberada, sem se aperceber que está aqui a interferir num determinado diálogo que outra pessoa tem com uma outra pessoa. Mas, em contrapartida, nós vimos com que ele toca na taça e o Venâncio Mondlane recua um bocado, porque provavelmente aquele champanhe poderia sujar aquilo que é o seu próprio fato. Mas eu não sei se o presidente da Renamo não tomou em consideração este momento. Então aqui várias opiniões podem ser tiradas, várias opiniões podemos aqui tecer, porque afinal de contas estamos a falar de um momento histórico para o país, não é? Do novo presidente da República, e não obstante, tendo aquilo que é o entendimento sobre Venâncio Mondlane que teve dentro do Partido Renamo, como é que o Venâncio Mondlane ele saiu do Partido Renamo e como é que o Partido Renamo se encontra hoje pela saída do Venâncio Mondlane. Então, tudo isto acaba concorrendo para com que aquela imagem realmente venha pesar duro para a parte do presidente da Renamo, que é o Soufo Momad. Então, aqui são especulações que podemos tirar, não é? Pode ser que o homem realmente encontrava-se num momento fora dele mesmo, numa euforia. Conseguimos compreender aquilo que é o semblante do presidente da Renamo, não é? Queria provavelmente ter este contato direto com Guebuza, porque ali percebe-se que ele realmente queria ter um dedo de conversa com o presidente Guebuza. Então, ele não leu o ambiente, não cuidou, não foi visionário, não precaveu-se e acabou criando este incidente. Então, eu acho que é algo que cada um tem a sua maneira de estar e de ver e compreendendo aquilo que é ética e moral. A linguagem corporal, a linguagem corporal também comunica. Portanto, olhando para a linguagem corporal de Soufo Momad, o que acha que este senhor está a sentir por ver Venâncio Mondlane fazer parte deste elenco? Está satisfeito, insatisfeito, indiferente? Qual é a leitura que faz? Aqui já é um outro ponto que temos que levar, porque eu estava aqui a fazer aquilo que é uma leitura de como ele apareceu diante do presidente Guebuza. O presidente Guebuza se encontrava com o Venâncio Mondlane. Então, em questões normais, era uma questão só de esperar acabar aquele dedo de conversa com o presidente Guebuza. E, a posterior, ele aproximar o presidente Guebuza, dar continuidade naquilo que ele queria. Mas nós compreendemos que ali aquilo no código de estrada chama-se corte de prioridade, quer dizer, ele não observou, ele não foi prudente na sua ação e não obstante acabou batendo na taça do próprio presidente do Anamola, que é o Venâncio Mondlane. Quer dizer, esses dois pontos aqui acabam manchando aquilo em que é o posicionamento do presidente da Renamo, por mais que ele não tenha feito de uma forma propositada, mas compreende-se ali que houve um exagero. Primeiro corta-lhe a prioridade e depois acaba batendo a taça. E a posterior termina como se nada tivesse acontecido, porque parte do princípio, quando eu, não é, piso alguém ou atropelo alguém, eu a seguir peço perdão, porque não foi nada propositado, mas pura e simplesmente terminou daquele jeito. Então, isto vai trazendo aqui várias conversas de café, vai trazendo aqui várias nuances, vai trazer aqui vários pontos de vista. Na verdade, só o que está no coração e na cabeça do presidente da Renamo tem aquilo que é a objetividade de trazer ao de cima o que é que aconteceu no seu verdadeiro sentido. Mas numa leitura, nós temos aqui uma subjetividade. É relativo aqui. Cada um aqui vê de como acha que tem que ver. Mas o gesto dele, de uma forma geral, não foi um gesto bonito,
porque estamos numa cerimônia onde temos que pautar por aquilo que é ética, temos que ser indivíduos que, antes de dar um passo, temos que compreender para onde nós vamos para evitar cenários iguais àqueles, porque é uma cerimônia a mais alto nível e que isso requer realmente uma prudência de quem quer que esteja naquele momento para evitar cenários iguais àqueles. Tudo bem que ninguém é perfeito, mas temos que evitar o máximo possível deixar lacunas em eventos tão históricos como estes. Pois, perguntava eu o que achava sobre portanto, a linguagem corporal de Yusuf Mahamat em meio a este encontro. O que exatamente é que este tipo de atitudes poderiam comunicar? Falou aqui da questão da ética, que devia eventualmente ter pedido desculpas se porventura se apercebesse que estaria a causar aqui algum constrangimento para o Venâncio Mondlane, devia este se desculpar. Mas eu gostava de trazer aqui a questão do histórico que estes dois têm. Um foi, portanto, vamos dizer, superior ao outro do ponto de vista partidário, da hierarquia partidária, onde o Yusuf Mahamat, naturalmente na qualidade de presidente, ao Venâncio Mondlane subjugava-se, portanto, às ordens de Yusuf Mahamat. Agora eu pergunto, este tipo de atitudes, para si, Hélio, deixando a ética do lado, deixando o respeito, a cordialidade para uma cerimônia solene quanto esta, olhando agora para aquilo que efetivamente se está a comunicar, o que acha que o Yusuf Mahamat está a tentar comunicar ao Venâncio Mondlane com estes olhares ou mesmo com este empurrão que acabou acontecendo no momento de saudação a Guebuza? Olha, nós temos que compreender primeiro aquilo que é o perfil de cada um. Olhar para Venâncio Mondlane e olhar para o seu perfil. Olhar para o presidente da Renam, olhar para o seu perfil. Isto conta muito, isto fala muito sobre aquilo em que cada um é. Não é? Então, isto acaba vindo ao de cima. Quer dizer, ali nós acabamos terrorizando aquilo que vem dentro da alma do presidente da Renamo. Okay. O presidente da Renamo é um presidente que está a passar por um momento, não é? Um momento menos bom na sua carreira política. Perdeu aquilo que é o seu protagonismo. Nós temos que compreender que quando o presidente da Renamo menospreza o presidente Osdo Anamola, naquela cerimônia em que houve na província da Zambésia, se não me engano, que o Venâncio Mondlane não participou no que diz respeito a se eleger o conselho, para se eleger o cabeça de lista que poderia ir às candidaturas presidenciais de 2024. Isto acabou manchando, acabou sentenciando aquilo que é a imagem da Renamo e, consequentemente, a imagem do próprio Yusuf Mahamat. E até hoje o Yusuf Mahamat carrega esta sentença do povo moçambicano. Por isso que nós vimos hoje a Renamo a ser reduzida a nada e o partido Renamo hoje encontra-se em divergência exatamente por causa da liderança. Quer dizer, é uma liderança que deixa muito a desejar, é uma liderança que tem em falta vários conteúdos em que fazem um homem que esteja em frente dos destinos de um partido como a Renamo. Quer dizer, se calhar ele faz aquilo sem saber o que significa ser líder. Muitas das vezes, por ser um homem que ocupou grandes cargos dentro do partido Renamo, na guerra de 16 anos, ele ocupou o cargo de general, desempenhou várias funções e isto acaba trazendo aquilo ao de cima, naquilo que é o pensamento dele e não está a saber gerir os momentos. Quer dizer, um homem belicista, um homem que lhe deu muito com as matas. Então, este mesmo homem quer hoje mostrar este protagonismo numa sociedade em que pretende ter uma nova abordagem de fazer política. Aquilo foi uma era, agora estamos numa outra era. Esta insistência que ele teve de permanecer dentro do partido Renamo é que fez com que a Renamo hoje fosse reduzida a zero. Ou seja, ele não teve a capacidade de compreender que o ser popular, o ter uma imagem convincente que venha persuadir aos moçambicanos é determinante para levar o partido Renamo a ter bons resultados, tanto na Assembleia da República e como na candidatura à presidência da República. Ignorou todos esses fatores, todos esses pontos e hoje se encontra como cauda naquilo que é o panorama político moçambicano. Então, com sua permissão, vamos abrir aqui as linhas para interagir com 3 telespectadores, porque hoje foi um dia bastante histórico. Sabemos todos que após o cenário das eleições, Moçambique vivenciou momentos conturbados com manifestações pós-eleitorais, onde a juventude a larga escala contestava, portanto, os resultados das urnas. Portanto, vamos agora permitir com que 3 pessoas venham cá deixar o seu